Hello! Vim gravar mais um vídeo. O livro que eu vim falar hoje com vocês, até parece, né? O livro que eu vim falar hoje é esse livro aqui, que é o Tudo Que Mais Importa. Ele é um livro nacional da Nayara Aimee. Eu vou marcar ela depois de lá. Ele é um livro nacional da Nayara Aimee, tá aqui um romance de época de Nayara Aimee. Tudo Que Mais Importa. Na verdade, eu li ele em e-book. Eu tava numa vibe de cação de autores nacionais. Aí eu fui, li ele em e-book, li uns outros livros da Nayara Aimee, enfim. E gostei muito. E gostei muito da... Eu gostei muito, eu achei essa capa linda, incrível. Tô até com uma blusa verde pra combinar com essa capa verde, é minha cor favorita. E eu quis comprar o livro físico. E até reli de novo no livro físico e tal. Ele é da editora Up Books. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa editora. E eu fui e comprei. E hoje eu vim falar um pouquinho das minhas impressões de leitura. Ele é um romance de época, como tá escrito aqui, como eu já falei. E a história começa quando o Edward, que é o mocinho da história, Edward Radford, chique esse nome, né? A história começa ele lá com uma amante, uma situação lá com uma amante, e recebendo uma carta dizendo que a mãe dele faleceu. Logo ali de cara a gente já percebe como que a pessoa é fria, tipo, tava lá com uma amante e tal, se irritou, arrogante, enfim, tudo isso, bem típico, né, de mocinho de romance de época. Aí ele recebeu lá essa carta dizendo que a mãe dele tinha falecido, ele correu lá pra conversar com o advogado e tal. A mãe dele tinha deixado um testamento com um pedido meio que inusitado. Tinha uma amiga lá da mãe, lá da família, que ela faleceu, né, deixou 5 filhas. E o que a mãe dele pede no testamento? Pra ele tomar posse de toda a herança, 100% da herança dele, ele tem que acolher essas meninas e tomar conta dessas meninas. Ele já fica logo bolado, né? Como assim que não vai receber a herança toda, tem que acolher essas meninas? São cinco moças, na verdade. A Jane, que é a mais velha, a Kimberly, eu anotei o nome aqui porque eu esqueci o nome. Kristen, Anna e Daisy. Jane, Kimberly, Kristen, Anna e Daisy, enfim. Aí ele tem que acolher as meninas lá com uma cláusula lá do testamento pra ele poder receber a herança toda. O advogado vai, conversa com ele e tal. Ele, por fim, aceita, né? Ele é rico, mora numa mansão, bababá. Ele, por fim, aceita e manda o advogado buscar as meninas. As meninas, as moças, são pobre de marredeci. Tipo, elas são pobres mesmo, porque elas são órfãs e tal. Elas não têm a proteção de um pai, elas não têm a proteção de um marido, porque elas são jovens, elas não são casadas. E elas vivem lá numa pobreza extrema. O advogado vai lá, chega, chama as meninas pra irem, explica, né? Não explica a situação toda, né? Chama as meninas para irem lá pra morar com o Edward e tal, bebê. Aí a mais velha resolve não ir, a mais velha não quer ir, ela fica, as 4 mais jovens vão contentes e tal, e ela resolve ficar lá na casa. Até aí tudo bem. Só que o que acontece? Ele fica furioso que a mais velha não vai, mas de boa, em algum momento ele vai conseguir convencê-la. Só que num dado momento, uma das meninas, que eu acredito que seja a mais nova, a Daisy, ela fica doente, ela fica adoentada. E parte da doença dela é a saudade da irmã. Porque, tipo, elas sempre ficaram muito juntas, uma ajudando a outra e tal. E ele finalmente vai, uma ótima oportunidade pra ele convencer a Jane a finalmente se mudar pra mansão. Aí acontece umas coisas lá e tal, no meio dessa confusão acontece lá um acidente na neve, isso, e tipo, eu tô contando aqui, dando essa introdução de 4 minutos, mas é umas 50 páginas, 50, 60 páginas, então de cara você já fica contente, pelo menos eu fiquei contente, de cara você já fica contente pela escrita da Nayara Aimee, você já vê que ela não tá no negócio de palhaçada, entendeu? Ela já mostra a que veio. Logo de cara ela já mostra que veio e a leitura vai te prendendo de uma forma tal que você vai querendo ler ali como que vai se desenrolar a situação da história. Aí tem um acidente lá e tal, ele tipo, bem clichê, assim, bem romance mesmo. Eles acabam se encontrando e finalmente a Jane vai morar com as outras irmãs e com ele lá
lá na mansão. Aí acontece mais outras coisas, tem uma das meninas vai fazer 18 anos, pede pra fazer um baile, uma festa em homenagem a ela, coisa e tal. O que acontece? Ele convida uma tia meio idosa, né, pra morar com ele, né, porque como é que pode? Ele com 5 moças solteiras dentro de casa, ele sendo um homem, enfim, um cavalheiro, né, enfim. Então acontece lá as coisas na história. Tem baile, tem aquela parada toda né? Tem aquela coisa toda do romance que a gente já tá acostumado. É uma história clichê? É clichê. É clichê, como a maioria dos romances de época são clichê. Mas eu sempre falo, a questão do clichê é aquilo. Eu sou uma que gosta de clichê. Por exemplo, eu não gosto do clichê do triângulo amoroso, ponto. Mas gosto de outros clichês. Então, o que acontece? A situação do clichê é como que o autor vai se desenvolvendo naquela história ali. Como que ele prende a gente, e ele prende, como eu tô falando, várias situações que acontecem nas primeiras 100 páginas, que aquilo te prende, entendeu? E vai te prendendo e você vai querendo ler mais e mais e querer saber o desfecho da história, mesmo que você já saiba mais ou menos como vai terminar. Tipo, como que vai terminar? Mas como que aquele autor vai te levar àquela conclusão lógica ali. Então tem toda essa situação do romance e tal. Eu achei os personagens muito bem construídos, achei mesmo, juro. De coração, o Edward e a Jane. Agora que eu fiquei aqui pensando, Jane Eyre e o Edward Rochester, mas enfim, essa parte pula, nem tinha pensado nisso antes. Como que diz? Então, assim, eu achei os personagens muito bem construídos, até as irmãs mesmo. Tem a irmã que é mais calma, tem a irmã que é mais centrada, tem aquela irmã que é egoísta. Tipo, igual as irmãs Bennet lá, cada uma tem a sua personalidade. Então, eu achei que a Nayara Aimée, ela construiu muito bem os personagens dentro daquela situação, dentro daquela história que ela se propôs ali. E uma coisa que é bom salientar é que quando eu comprei ele lá, eu até vi na internet e tal, é que tá dizendo que é um romance cristão. Eu nunca tinha lido nada do tipo. Aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, um romance cristão vai querer me converter. Não é isso. É diferente, assim, dos outros romances que eu li, mas não é nem tão diferente assim. Entendeu? A única questão é que, por exemplo, a personagem ela tem uma fé inabalável, ela professa a fé dela e ela não tem vergonha de professar eu não sei se a palavra é essa que se fala, professar, né? Que coisa. A personagem tem essa fé inabalável e tem algumas coisas no meio da história que a gente vai percebendo essa fé dela e como que ela trata o outro, como que ela trata as pessoas, como que ela trata dela mesma. Enfim. Por fim, eu não dei muito maiores detalhes, dei só essa introduçãozinha da história pra não ficar, de repente, dar spoiler, porque vale a pena mesmo. Essa edição, como eu falei, tá linda, eu amei essa edição, por isso que eu resolvi comprar em físico. A minha única tristeza é que não tá autografado, mas se ela for algum evento, alguma coisa, eu vou levar pra pedir pra ela autografar pra mim, porque livro nacional da minha estante tem que estar autografado. Tá muito bonita a diagramação, muito bonita mesmo. Eu não conheci, como eu falei, eu não conhecia essa editora. Ó dentro como é que tá, dá pra ver? Dá. Só que assim, a única coisa que eu não gostei muito é que em todas as páginas é assim, ó, não sei se dá pra ver. Que tipo um negócio assim, escrito meio de carta. Aí eu como leio muito à noite, às vezes dava uma cansada quando tinha muito texto nessa parte aqui, mas nada que vá influenciar tanto assim a leitura. Tá dizendo aqui que é um romance vitoriano que envolve não só uma linda história de amor. Essa parte aqui é bem legal, traz um relato de dificuldades enfrentadas pelas mulheres sem proteção, da pobreza e da praga que infectou as plantações de batata no período de 1845 a 1849, deixando um rastro de dor e miséria, que ela dá uma contextualizada aqui nessa situação. E esse papel da mulher nessa sociedade aqui também é bem complicado, porque elas não tinham a proteção de um marido, elas não tinham a proteção de um pai, elas eram órfãs, e a história se desenvolve em cima disso. Como eu falei, eu gostei muito, gostei mesmo da escrita. Eu li outros livros da Nayara, eu li o Sem Canção, eu li o Assim Como És, que a menina inclusive é gaga no livro. Eu de repente até falo dele
por aqui também. E assim, vale a pena mesmo, porque tem futuro. Ela mostra que veio. E a Jane é muito inteligente, não é aquela mocinha idiota. Enfim, eu recomendo muito mesmo. E era isso, eu espero que tenham gostado, que era esse o recado que eu queria passar. Foi, beijo, obrigada por me assistir até o final, que eu falei pra caramba, 10 minutos.